Fala galera, mais um bate-papo aqui no nosso Plenitude e também para o nosso Plenicast. Eu sou o Renato, sou sócio da Plenitude Educação. Estou aqui com o meu parceiro Gustavo. Fala pessoal. E hoje o nosso convidado é o médico Thiago Volpi, um dos médicos mais empreendedores que eu conheço. Thiago, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Renato. Obrigado, gente. Thiago, começa se apresentando, falando um pouquinho da sua trajetória lá inicial, por que medicina, por que... Cara, a história do porquê medicina é uma história até curiosa, né? Eu fui para medicina porque eu queria virar um pesquisador e eu queria pesquisar sobre longevidade. Eu tinha prometido para minha avó ainda quando eu tinha 10 anos de idade que eu iria inventar a fórmula da vida eterna. Aí isso foi uma coisa que sempre estava dentro de mim e eu não queria perder meus avós porque eu cresci com eles até os 10 anos, eu era professores rurais, eu cresci em uma cidade do interior, no meio de um sítio. E aí eu queria estudar essa questão de longevidade, então fui para a faculdade de medicina para isso. Fiz medicina na USP, durante o curso eu cheguei até quase me transferir para um curso na época que existia nome, que chamava-se Ciências Moleculares, que era para formar pesquisadores. Aí um médico que na época me orientava, ele falou o seguinte, ele era um pesquisador, ele falou, na medicina você tem para porta aberta, você vai poder ser um pesquisador e você vai poder ser um médico. E foi muito bom isso, porque depois minha carreira virou, não sou um pesquisador, hoje eu sou um médico em atendimento. Então, eu fui para a medicina realmente para pesquisar como fazer as pessoas viver mais. Pô, é muito legal e não é tão comum as pessoas estudarem isso aqui no Brasil, né? De onde vem essa medicina da longevidade, Ti? Cara, eu acho que ela veio bastante dos estudos de um grande especialista em gerontologia, chama-se Leonard Hayflick, que ele criou o limite de Hayflick, que era o número máximo de divisões que as células podiam ter de acordo com o tamanho dos nossos telômeros. Então foi ele que começou a estudar muito a longevidade. E é até curioso que depois, quando eu entrei na medicina e tudo isso, eu fui motivado por essa questão do relacionamento com a minha avó. Ela é uma senhora, ela já era velhinha, infelizmente não consegui cumprir esse desejo com ela, mas eu comecei a entrar na medicina e aí veio uma coisa muito forte do esporte. Porque eu fui obeso até meus 22, 23 anos. Eu lutava jiu-jitsu e lutava na categoria acima de 97 quilos. Fui campeão paulista, faixa preta na faixa azul e na roxa, acima de 97 quilos. Estamos falando lá de 2001, 2002. E aí eu precisei começar a estudar para emagrecer, Estava fazendo medicina na USP e comecei a me aproximar das áreas, medicina esportiva e endocrinologia. A nutrologia era muito incipiente na época ainda. Durante a faculdade de medicina, eu não sabia que existia a especialidade em nutrologia. Nem tem ainda. Na verdade, ela existe já há mais de 30 anos, mas era muito pouco divulgada. E eu comecei a estudar mais como eu consegui emagrecer com 22, 23 anos, foi quando eu fui para a faixa marrom, porque na faixa marrom, se eu continuasse lutando com os caras de 97 quilos, eu só estava perdendo. Aí consegui vencer na faixa marrom, mas já na categoria de 73 quilos e fui vice-campeão na preta na categoria 73 quilos. Mas comecei a aprender sobre dietas. É até uma coisa curiosa, eu brinco que toda dieta da moda que as pessoas falam, eu já tentei. Porque era uma época que assim, eu lutava jiu-jitsu, eu precisava perder peso para os campeonatos. Se falasse assim, olha, você tem que tomar leite de cabra pelo nariz. Eu estava lá tomando leite de cabra pelo nariz. Então é algo que eu já tentei muita coisa. E aí quando você tem essa história pessoal de trazer essa luta, eu entendo perfeitamente a angústia de um paciente na minha frente. Isso é uma coisa muito bacana. Muito legal. Ô Tio, você fez uma faculdade muito tradicional, que é a Universidade de São Paulo, a USP. E a geriatria, numa faculdade tradicional dessa, não é não é o mesmo estudo dessa longevidade saudável, né? Assim como a nutrologia que o Gu falou. Nutrologia, a especialidade médica não trata muito ainda de doença, nutrição enteral, parenteral, né? A influência realmente veio do seu dia a dia? Veio, e eu tive até na faculdade uma experiência que foi a seguinte, eu fiz um estágio com o professor Wilson Jacó. O professor Wilson Jacó, ele era o professor titular de geriatria, e eu fui falar para ele, eu falei, cara, eu quero trabalhar com anti-envelhecimento, e ele me falou, anti-envelhecimento não existe, você tem que tratar doenças que são relacionadas ao envelhecimento. Comecei a fazer estágio no ambulatório da geriatria e participei da Liga do Gâmea, que era a Liga dos Estudantes relacionados ao idoso.
Aí eu criei um projeto ainda na faculdade, chamava-se PRIDE, que era Projeto de Ajuda ao Idoso Institucionalizado. Então fui eu e mais um aluno, nós organizamos toda uma equipe, então a gente ia com vários alunos que tinham interesse por geriatria, a gente ia também com uma equipe de fisioterapeutas e a gente conseguia que um dos médicos residentes da geriatria sempre nos acompanhassem. E a gente passava em vários asilos de São Paulo que não tinham apoio. Então, por exemplo, às vezes a gente chegava no asilo, teve asilo que a gente conseguiu diminuir muito o número de mortos no asilo, simplesmente porque a gente chegou para o asilo e falou assim, cara, vocês não podem ter tapete, vocês não podem ter degrau. Né? Então, coisas simples, mas que são coisas que ninguém tinha falado para eles ainda, eles não tinham má vontade, eles não sabiam. E a gente rodou vários asilos. E aí até quase como uma premiação por conta disso, no Manual de Terapêutica do Idoso, a gente está falando isso quando eu estava, acho que é 2002, eu estava no 5º ano de medicina, tá? Se eu não me engano é 2002. Não, desculpa, é 2003, porque eu tinha trancado um ano na faculdade. Nesse ano, existe um capítulo, que é o capítulo sobre diabetes mellitus. E esse capítulo foi escrito por um doutorando dele, um já formado, e por mim. Então eu tenho até hoje, assim, meu primeiro capítulo de livro eu estava no 5º ano de faculdade ainda. Mas perdi o interesse pela geriatria, veja que fui porque eu não queria aquilo, eu não queria tratar doenças. Eu não queria ver um paciente que a cada ano fosse ficar pior comigo. Não era a minha abordagem da medicina já na época. Mas esse foi o start? Como você descobriu a medicina da longevidade? Como você descobriu o anti-aging? Então vamos lá. Quando eu fiz esse estágio na geriatria, cara, eu fiquei muito desgostoso da medicina, porque realmente para mim, eu sou uma pessoa muito empática, então quando eu vejo meus pacientes ficando mal, eu vou ficando mal também. E o paciente geriátrico, principalmente dentro do HC, era um paciente que cada vez ele estava um pouco pior. E aí eu fiquei um pouco desgostoso da medicina, comecei a pensar já na época, bom, o que eu vou fazer? Porque, cara, não é isso aqui que eu quero não quero tratar tanta gente doente. Aí eu comecei a me aproximar de algumas áreas. Na época existia ainda a residência em administração hospitalar. Aí eu fui conhecer essa residência em administração hospitalar. Eles tinham um instituto, se não me engano, não me lembro o nome dele, mas ele que administrava 4 hospitais e o dono desse instituto era coordenador dessa residência. Cheguei aí no instituto, era ali acho que se não me engano, na Avenida Pacaembu, que eles tinham 4 hospitais no Brasil, um era em Santa Catarina, que eles administravam. Conversei um pouco com eles, porque eu estava meio que, não estava gostando muito mais de clinicar. Aí conversei com eles, mas a coisa não foi para frente, porque eu tinha essa questão de querer trabalhar com a longevidade e também do meu caso pessoal. Eu estava estudando como que eu conseguia me manter magro. Aí eu falei, bom, para onde eu vou? Na época eu pensei, psiquiatria, que é uma especialidade que é tranquila, é uma especialidade que você não tem tanta emergência. Pensei, vou para psiquiatria, eu amo neurociência, eu estudo na neurociência, para mim é uma paixão, eu estudo neurociência até hoje, sem aplicabilidade no meu... Neurociência tem aplicabilidade em tudo, mas digo, sem uma aplicabilidade clínica. E eu fui para psiquiatria, fiz também um estágio na psiquiatria, só que nesse estágio eu rapidamente vi que se eu conversava o dia inteiro com pacientes depressivos, eu saía depressivo do dia. Agora, imagine o seguinte, se eu conversava o dia inteiro com pacientes em mania, eu saía meio maníaco do dia também. Então, eu reflito muito o meu paciente, isso é uma característica minha. E aí eu fiquei pensando, bom, vou para dermato ou para endocrinologia. E dermato, aí me formei, comecei a procurar, tinha alguns cursos na época do IBRAP de medicina estética, e estava me preparando para prestar uma residência em dermato, que eu achei que seria uma coisa que me traria retorno financeiro, prestígio social, e que a dermato na época era a que mais trabalhava assim, ainda que externamente, com um pouco dessa questão de longevidade, é um termo que não é, a gente não gosta de usar na medicina, mas que basicamente é tentar anti-envelhecer, tentar fazer a pessoa envelhecer de maneira mais lenta. E aí, enquanto eu falei assim, bom, vou fazer a residência, aconteceu um evento muito importante na minha vida. Eu comecei a namorar e eu fui morar junto com a minha namorada. Então eu que era aquele cara que meus pais são classe média, nunca tivemos... fomos sempre muito ricos em conhecimento, até por ser neto de professores rurais, mas nunca fomos ricos em dinheiro. E aí meus pais, assim, eu morava com eles, a gente tinha aquela vida, eu fui morar com a minha namorada, foi aquela coisa, cara, filha, a gente não consegue te ajudar em nada, não tem como nós te ajudarmos. E eu precisei começar a dar muito plantão. Comecei a dar muito plantão, e eu comecei a ver que, cara, putz, será que eu vou querer fazer uma residência em dermato ou endócrino
E endócrino, que era realmente que eu mais me apaixonava na época, que vai ser 2 anos de clínica, mais 2 anos de residência na endócrino mesmo. E foi na época que eu conheci a nutrologia. Aí eu conheci a nutrologia, comecei a me aproximar. Então, em 2007, eu fiz a pós-graduação em nutrologia e já comecei a atender no final daquele ano, né? Aí, em 2011, eu me lembro que na época eu tinha 31 anos e que teve uma revista que publicou um ranking e eu estava entre os 3 médicos mais conhecidos na especialidade de nutrologia. E isso quer dizer, em 2011 eu tinha 31 anos, eu era muito novo. Quando eu comecei a atender eu tinha 29. Vou contar assim, é muito difícil eu mentir por um paciente, mas nessa época eu mentia, eu não falava que eu tinha 29 não. Eu falava que eu era um pouco mais velho, porque eu tinha vergonha da minha idade. Para passar uma credibilidade? Exatamente, porque os pacientes estavam vindo assim, o cara passava no melhor cardiologista de São Paulo, o cara passava no melhor psiquiatra de São Paulo. Então era o cara que estava passando no Gattas, que tinha sido meu professor titular na época que eu fiz a faculdade, estava passando no cardiologista, que também tinha sido meu professor na faculdade, passava no Pinotti, que era o ginecologista, tinha sido meu professor, e estava ali na minha frente. Eu falava, caramba, eu estou atendendo os pacientes dos meus professores. Porque a nutrologia é uma especialidade nova, então eu tive essa vantagem, eu fui um dos precursores. E aí eu aluguei salas em clínicas de vários médicos. Em 2011, eu fui montar minha primeira clínica, que foi ali na Vila Olímpia. Foi curiosa essa história de 2011, primeiro porque eu fui muito all-in, tá? Em 2011, todo o dinheiro que eu tinha, eu botei na clínica e emprestei um pouco para conseguir fazer a minha clínica. Essa clínica já era Espaço Volpi? Essa clínica já era Espaço Volpi. Eu comecei o nome Espaço Volpi em 2007, quando eu aluguei um período por semana em uma clínica que tinha 20 salas, que era aquelas clínicas que eu alugava por período, eu já chamei de Espaço Volpi. Essa primeira clínica em 2007, então a fundação do Espaço Volpi eu trago ela de 2007. Aí fui crescendo, trabalhei numa clínica de 2008 a 2011, que era de um cirurgião plástico, uma clínica muito bonita, eu aluguei 3 salas nessa clínica, e em 2011 ele próprio chegou para mim e falou, Thiago, você está voando, está crescendo, está na hora de você ir pelo seu próprio caminho. O doutor Rubem Meira, tem que agradecer ele até hoje pelos ensinamentos iniciais lá. E aí, em 2011, eu montei minha clínica na Vila Olímpia. E eu me lembro que eu falei assim, cara, eu vou contratar uma gerente, vou contratar 2 secretárias e vou contratar um comercial. Porque eu já ia colocar dermato na clínica também, eu era nutrólogo. Dermatologia, apesar de ter feito um curso de medicina estética lá no início da minha carreira, Sociedade Brasileira de Medicina Estética na época, eu não sou bom em dermatologia, então eu fiz botox na minha mãe, na minha mulher e em 2 amigos, ficaram ruins nos 4, eu vi, não tenho apetite, eu não tenho essa questão de olhar para uma pessoa e ver aquela questão da simetria. Hoje, por exemplo, eu tenho uma dermatologista, a doutora Calu Franco, que ela é uma artista. Até o irmão dela é um artista realmente, ele tem galeria, tem tudo, mas ela não é só uma dermata, ela olha para o seu rosto, ela vê a proporcionalidade, ela vai te deixar mais bonito de maneira equilibrada. E eu não tinha isso, né? Eu não tinha essa sensibilidade. Então, dermatologia eu não fiz nada, não cheguei a atender pacientes, atendi alguns amigos com esse conhecimento, mas fui para nutrologia, para a parte de medicina esportiva. Aí em 2011 montei a clínica, já ia botar uma sala para uma dermatologista e fui contratar, né, a folha de funcionários e eu somei tudo, a folha de funcionários, sei lá, na época daria 10 mil, 11 mil, tá? Estamos falando de 2011. Pô, que legal, 11 mil eu consigo, tranquilo. Aí abri a clínica, eu descobri que 11 mil que você promete para as pessoas pagar, vira quase 22 mil na sua folha de pagamento. Fiquei maluco nessa primeira vez. Eu não sabia nada de gestão, nada. Aí foi um período que eu fiquei até angustiado, porque eu tinha que estudar muito a nutrologia. Nessa época foi quando eu já tinha feito aquele curso de iniciação em ciências da longevidade, do Ítalo Rachid, estava fazendo a pós-graduação não foi um pouco depois, eu estava fazendo, lá ele tinha alguns cursos curtos sobre essa parte de longevidade, depois ele lançou a pós-graduação, que eu também fiz, mas na época eu estava fazendo esses cursos, então eu tinha que estudar muito a medicina e comecei a ter que estudar essa questão de gestão. Foi aí que foi surgindo o Thiago... Foi aí que foi surgindo o Thiago empreendedor. Você tinha consciência disso?
Cara, eu sempre quis ser empresário, porque eu queria ter um grande centro de pesquisa nessa área de longevidade, de emagrecimento e de performance humana. Quando eu falo performance humana, eu falo, para alguns performance, é o cara ter uma concentração melhor e render mais no trabalho, é performance cognitiva. Tem outro cara que quer correr mais rápido, quer levantar mais peso, isso é performance esportiva. Tem outro cara que quer melhorar a libido, que ele tá com a libido ruim, ou simplesmente o cara quer ser o melhor do mundo na cama. Então, para ele, é performance sexual, é libido. Cada pessoa vai querer ter um superpoder, vamos dizer. Ela vai querer ter alguma performance melhorada na vida. Aí, em 2011, montei essa clínica, 140 metros quadrados. Falei, cara, nunca vou encher essa clínica. Em 2013, eu tive que sair. Em 2013, eu não cabia mais na clínica. Ah, que legal. Então, em 2013, eu fui montar um projeto que é hoje a matriz do Espaço Volpe, que é uma clínica de 600 metros quadrados na Groenlândia. Em 2013, novamente, fui ao IN. Eu investi tudo que eu tinha. Em 2013, foi quando eu comecei a formar outros nutrólogos, com aquela insegurança que todo médico tem. Putz, eu vou ensinar o cara, vou botar meus pacientes na mão do cara, o cara depois vai me abandonar. E você, todo médico que queira iniciar esse caminho, tem que saber. Parte dos médicos vão sair, faz parte, né? Então, eu tenho 9 médicos nutrólogos muito reconhecidos atualmente, que foram formados por mim. Desses médicos, 4 continuam no Espaço Volpe e 5 bateram asas. Por exemplo, recentemente eu sei que esteve aqui a doutora Paula Vasconcelos, o doutor Cauê Kranholtz. A doutora Paula tem uma clínica gigantesca hoje. E, cara, eu não olho com desgosto, olho com orgulho. Eu falo, puta, olha isso. Ela começou a atender na minha clínica. A Paula, é importante que ela um dia que eu fui fazer a entrevista de trabalho, porque eu estava querendo contratar uma nova médica, ela chegou e falou, eu falei, nossa, seu currículo, você fez bastante cursos que eu já fiz. Ela falou assim, é porque eu entrei no teu site, eu vi tudo que você já tinha feito de curso na vida. E comecei a fazer os mesmos cursos. Caramba, que legal. Então, cara, uma pupila, tem orgulho disso. O Cauê é um pupilo, os outros que vieram depois também, são 9 já no total. Mas aí comecei a colocar esses outros médicos na clínica em 2013 e a UIN, botei tudo que eu tinha na clínica, fui tomando muita cabeçada. Nesse ano também eu tive um programa na TV chamado Além do Peso. A primeira participação que eu tinha tido na TV foi em 2008, Mais Você, que surgiu de uma parceria que eu tinha com o personal, ele me chamou para ser, a gente fez algumas participações, e depois eu tive esse reality show, que era o Além do Peso, e que eu participei da primeira temporada, foi um sucesso, foi estrondoso, mas pela primeira vez eu vi o que era você fazer um marketing errado. Por quê? O Além do Peso passava à tarde, no programa da tarde. As pessoas que assistiam o programa da tarde não eram as pessoas que tinham valor para pagar minha consulta. Então, eu fiz um marketing direcionado para um público errado. Esse público lotou minhas linhas telefônicas. Esse público tornou muito difícil. Na época, eu respondia quase todas as mensagens que me mandavam. Era o Facebook, na época não era o Instagram. Então, eu tinha um Facebook. Eu respondia as mensagens, conseguia conversar com as pessoas que tentavam chegar em mim, e o meu e-mail, eu tinha um e-mail que mudou hoje, porque na época a gente divulgou um e-mail no programa, cara, foi aquela enxurrada. O que aconteceu? Lotei minhas linhas telefônicas, de cada 30 ligações, uma convertia em consulta, quer dizer, os meus pacientes mesmo começaram a reclamar, pô, Thiago, a gente não consegue mais marcar horário na clínica. E então foi uma coisa que me trouxe, sim, um reconhecimento, mas é uma coisa que hoje, na pós-graduação que nós estamos organizando, eu quero ensinar o médico para ele fazer aquele marketing direcionado ao público dele, para equilibrar os 5 P's, o produto, preço, propaganda, ponto, posicionamento, que era uma coisa que eu não sabia também na época. E então tive esse programa, depois de 2013 a gente foi crescendo, eu formei os outros médicos. Na nutrologia são 9 médicos formados, na dermatologia são 2. Eu tive uma primeira médica, a Manuela, que começou comigo, hoje trabalha em outra clínica, e eu tive o caso do Dr. Rafael Pessan, que é uma história de sucesso, é um case de sucesso, porque ele começou na minha clínica, ele atendia uma clínica de convênio afastada. O primeiro dia de atendimento de pacientes particulares foi na minha clínica. 5 anos depois, ele já tinha um faturamento que se aproximava de R$500 mil e montou a própria clínica dele. Tivemos uma parceria, tivemos o jogo do ganha-ganha por 5 anos,
E também hoje é um cara que eu continuo admirando. E aí a nova dermato hoje, a Calu Franco, já era uma pessoa que tinha um nome conhecido no mercado, mas que ao chegar na clínica a gente conseguiu mais do que duplicar o faturamento dela. E hoje a dermatologia atual do Espaço Volpi, com menos de um ano, é maior do que foi o auge da dermatologia com o Rafael Peçanha. Então, cada vez a gente está criando um know-how maior de negócio, de captar paciente, de saber gerar valor para o paciente, para que o paciente te devolva valor. Então, se você quer ter um ticket médio maior, você tem que gerar mais valor para o seu paciente e de fidelizar esses pacientes. Aí, você começa a falar da Espaço Laser, já que foi a próxima... Isso que eu ia te perguntar. Você falou de vários pilares aqui do empreendedorismo, que eu quero voltar daqui a pouco, mas até para avalizar isso que a gente vai falar, eu queria que você contasse dos seus outros empreendimentos e do que você teve de sucesso recentemente aí com a Espaço Laser. Então, acho que é importante, a gente não pode falar só de sucesso, né? Então, bom, qual que foi a minha história de empreendedorismo? Primeira empresa que eu investi. Um paciente meu chegou da Austrália, morava lá, passava comigo e falou, cara, tem uma franquia de comida saudável na Austrália que é fantástica. E chama-se Sumo Salad, vamos trazê-la para o Brasil? Compramos a Master Franchising para o Brasil, trouxemos para o Brasil, abrimos um restaurante no Shopping Frei Caneca e uma franquia já em Teresina, tá? Porque era um contato dele de Teresina. Montamos a empresa, eu montei a empresa, entrei de sócio, não tive nenhum tipo de cuidado. E depois, por exemplo, o aluguel do shopping, o shopping pediu, não, a gente precisa da garantia dos sócios. Tinha 2 sócios, um que era advogado, outro que já era um cara que tinha empresa com gestão. Não vou assinar. Eu e esse cara, que era fundador, a gente assinou nosso nome como fiador. E o negócio começou a ir mal. Os 2 principais sócios que eram para estar na gestão brigaram muito feio. Pararam de pagar aluguel no Shopping Frei Caneca. O resultado, a Sumo Salad me deu um resultado de menos R$500 mil. Eu perdi R$500 mil na Sumo Salad. Mas adquiri algum conhecimento. Logo em seguida, eu fui abrir um restaurante, chama-se Lola Parrilla. É um restaurante que ficou aberto durante um ano, mas também depois a gente acabou tendo que fechar. E nesse eu perdi R$120 mil. Então parecia aquela coisa assim, cara, todo o dinheiro que eu ganhava como médico, eu estava tendo sucesso, ou estava abrindo clínicas maiores, ou eu estava perdendo em negócios, né? Só que eu sou muito resiliente, né? A gente pode usar o termo teimoso também, mas quando as coisas dão certo, depois a gente fala que é resiliente. Se as coisas dão errado, fala, olha como você é teimoso, cabeça dura. Mas aí comecei a tentar ir ver outros negócios, e aí eu tive frutos de algo que eu falo para todo mundo, gente, faça muita coisa, tente muita coisa, porque às vezes a coisa pode não dar certo na hora, mas ela vai dar certo depois, com o conhecimento que você tiver. Em 2013 ainda, quando eu estava com o programa Além do Peso, terminou o programa, o Igor Moura, fundador do Espaço Laser, me chamou e falou, Thiago, a gente tem Espaço Laser, na época, se não me engano, em 2013, estava com 18 clínicas, tá? E a gente queria trazer você para você montar uma área de emagrecimento dentro do Espaço Laser. Aí você tem que escolher um equipamento que a gente coloca para emagrecer as pessoas, você vai investir nesse equipamento e você vai se tornar sócio da Espaço Laser, mas sócio na área de emagrecimento. Aí eu comecei a pesquisar sobre aparelhos para emagrecer as pessoas, comecei a conversar com eles sobre como é que vendia, como é que não vendia, eles vendiam muito depilação a laser. Sei que eu fiquei mais ou menos 6 meses em um projeto que ao final, eu cheguei e falei para ele, cara, depilação a laser, você pega o Alexandrite, que é a máquina que usa o pelo, você dá um tiro no pelo, o pelo vai cair. Não existe nada em emagrecimento parecido. Emagrecimento, você vai ter, por mais que você seja muito bom, você vai ter uma taxa de insucesso alto, porque é uma característica, você depende muito mais da pessoa do que você passa para ela. Você precisa de pessoas, então, por exemplo, você quer replicar o Espaço Laser, quer abrir outros Espaço Laser, você compra um Alexandrite e coloca lá. Cara, quando você tem que treinar nutricionista, tem que treinar um médico, é muito mais difícil. E a ideia era não ter médicos nessa... Ele não queria pôr médico na Espaço Laser, porque senão ele não poderia fazer marketing. Então eu fiquei 6 meses trabalhando duro, para tentar montar um projeto de emagrecimento dentro do Espaço Laser. Deu errado, né? 6 meses a gente falou assim, não vai. Aí, montei a clínica em 2003, a clínica começou a ir muito bem, mas aí eu cheguei naquela questão, quando você chega que é um ponto de vela, que você chega num faturamento um pouco acima de 1 milhão, você fala assim, cara, eu não sei mais como crescer. Começa a ficar difícil, você começa a ter uma equipe com 40, 45 pessoas, chega a ter 50 pessoas, cara, difícil, como é que eu administro tudo isso? E aí, final de 2016, um grande amigo meu,
amigo, irmão, que hoje é meu sócio em quase todos os negócios que eu tenho fora o Espaço Volpi, ele estava abrindo 2 clínicas franquias da Espaço Laser. Apesar de eu saber que o emagrecimento não estava dando certo, eu conhecia a fundo o negócio Espaço Laser e sabia que dava certo. Aí ele abriu 2 clínicas, eu falei, vamos abrir mais 2 clínicas juntos, abrimos 2 clínicas juntos, aí depois eu comprei 50% das que ele já tinha comprado e fui colocando mais dinheiro. Vamos lá, 2017, dei um all-in de novo. Dei um all-in de novo, botei toda a grana que eu tinha. E por que eu dei um all-in com tranquilidade? Porque eu conhecia a fundo a Espaço Laser. Então, o aprendizado que em 2013 alguém falou pra mim, pô, você perdeu um tempão, você perdeu 6 meses. Não, eu ganhei. Eu ganhei um conhecimento que me fez investir com força na Espaço Laser, porque eu acreditava nela. Aí, de 2017 até 2021, nós fomos crescendo. Nosso grupo, meu e do Murilo, chegou a ter 15 clínicas. É até interessante que no meio do caminho a gente se perdeu com fluxo de caixa. A gente estava faturando, uma loja nossa, por exemplo, faturava R$200 mil. Só que na Espaço Laser a média de pagamento é em 12 ou 18 vezes. Então você fatura R$200 mil, no primeiro mês, cara, tá entrando 10, tá entrando 15. Só que se a clínica fatura R$200 mil, ela já vai custar 120, 130 para você. Então a gente estava na época com 8 ou 9 clínicas e a gente um dia chegou, a gente fez as contas, estamos a 13 dias de falir. Tudo que eu tinha investido, eu tinha colocado como garantia para financiar as máquinas de compras Espaço Laser. Cada Alexandrite custa R$500 mil, na época já tinha 8, já era 4 milhões financiados. Tudo que eu tinha investido, eu estava garantindo os empréstimos. Ou eu tinha colocado na empresa, eu estava garantindo os empréstimos. Aí eu cheguei no banco, o banco falou bem assim, não, aqui você não tem nenhum real de empréstimo e você não pode tirar R$1 do seu investimento, que ele está como garantia do empréstimo. Cara, meu sócio não tinha também. A gente falou, estamos a 13 dias de falir. Isso com o grupo indo muito bem, faturando pra caramba. Aí a gente acabou tendo que vender 20% do nosso grupo para um terceiro investidor, pro Gu, também um grande amigo nosso, e que trouxe muita senioridade ao negócio, porque o Gu é um cara que já tinha 67 anos, que teve muitos negócios de sucesso na vida. Esse dinheiro nos deu fôlego, a gente voltou, equilibrou o fluxo de caixa, voltamos a abrir. A gente chegou a 15 clínicas de depilação a laser na região sul do Brasil e 2 aqui no interior do estado de São Paulo. A Espaço Laser foi muito bem, eles abriram capital agora no início do ano e nosso grupo, fora o grupo dos fundadores, era o grupo de maior sucesso agora, depois que eles abriram o capital, e a gente vendeu 100% das clínicas de volta para eles. E foi a maior aquisição que a Espaço Laser fez depois do IPO deles. Então eles fizeram um IPO que eles valem 2,5 bilhões na bolsa e eles compraram o nosso grupo por 60 milhões. Então assim, eu acho que para médicos ter essa experiência, cara, eu montei um negócio, fiz o negócio crescer e consegui fazer o exit, ou seja, consegui sair desse negócio por um valor muito grande, é uma história que assim, que os médicos não têm muito. Não só médico, né? Na realidade é uma Exato, história empreendedor de modo geral. Principalmente muito difícil. Exato. Mas um exit assim tão... em pouco tempo, né? É o ápice do empreendedor, né? Você ser reconhecido pelo mercado ao ponto de ser adquirido. De comprarem sua empresa. E que me deu uma condição hoje que é muito, muito legal. Que é o seguinte, hoje eu consigo trabalhar mais por propósito do que por financeiro. Muito legal isso. Porque eu consegui me organizar financeiramente, meu estilo de vida hoje, eu consigo manter ele 100% só com que meus investimentos, depois dessa venda, obviamente, rendem para mim. E a famosa abastança, né? Abastança, exatamente. Eu tenho independência financeira. Exato. Então, mas aí, vamos lá. Cara, e isso foi uma coisa que final de 2017, 2018, eu já vi que o grupo Espaço Laser, meu grupo estava indo muito bem, né? E eu já tinha também o Espaço Volpi também girando muito bem. Eu comecei a ver que eu estaria chegando perto desse momento que eu não precisaria trabalhar tanto. Sabe o que aconteceu? Em vez de eu não dei festa, não, cara, eu entrei em depressão. Porque na minha concepção, eu trabalhava muito, eu trabalhava 12, 14, 15 horas por dia, porque eu tinha, cara, eu preciso ganhar dinheiro. Eu sabia a situação hoje, eu cuido do meu pai e cuido da minha mãe. Ambos não conseguiriam se cuidar sozinho depois de se aposentarem. E meu pai teve um outro filho ainda, eu tenho um irmão de 10 anos, então, cara, eu sabia que eu teria que cuidar do meu pai, que é uma família, e cuidar da minha mãe. E eu tinha essa responsabilidade pra mim. Então, às vezes, assim, era muito fácil sacrificar coisas. Pô, por que você tá trabalhando pra caralho? Porque você precisa desesperadamente ganhar dinheiro. E aí, cara, eu fiquei um pouco... Aí foi quando eu tive que parar e falar assim, eu preciso estabelecer meu propósito de vida.
Porque o propósito não era mais ganhar dinheiro. Eu tinha saído daquela... Sabe quando o pessoal fala da curva de Maslow? Eu tinha saído da sobrevivência. Aí eu precisava de outras coisas. Então, entrei em depressão. Aí foi na época que eu comecei a fazer terapia e que eu comecei a procurar ver o que eu queria na vida. Então, por exemplo, aí eu defini realmente... Na época eu defini meu propósito. Meu propósito é tornar a vida das pessoas maior, melhor e mais feliz. Então, eu hoje só atuo no ramo de saúde. Meus investimentos são no ramo de saúde, com esse valor da Espaço Laser, eu estou investindo em outras áreas de saúde, em startups na área de saúde. E aí, por quê? Porque eu tenho esse propósito definido. E aí vendi a Espaço Laser. O que você quer fazer? Você quer ir para Ibiza? Você quer passar viajando? Não, cara. A Espaço Laser não, vendi a Espaço Laser. Não, qual que é o meu objetivo hoje? É replicar o Espaço Volpi. É fazer várias clínicas que consigam fazer com que o método Volpi chegue em mais pessoas. E qual é o principal gargalo disso? Cara, é ter bons médicos e que também sejam empreendedores, porque eu não vou ser dono de todas as clínicas, eu vou ser sócio de médicos em cada uma dessas clínicas. Só qual a grande dificuldade? Eu tenho dificuldade em achar médicos que saibam atender como eu, mas tem muito curso por aí que ensina nutrologia para o médico. Só que não tem nenhum médico, que, pelo menos com os que eu conheça, que tenha o conhecimento de negócios que eu adquiri ao longo do tempo. Aí eu falei, o que eu preciso fazer? Eu preciso formar médico. Então, eu vou montar um curso do método Volpi, que isso é mais fácil, e que isso é mais fácil de ensinar o médico que ele já tem a pós da Abram, ele já tem um monte de cursos hoje que tem sobre nutrologia, ele tem as pós-graduações que são excelentes do Grupo Plenitude, para aprender um pouco mais de outros nutrólogos, outros médicos do esporte, mas o cara não tem gestão. Aí da onde vem meu conhecimento de gestão? Dos negócios, então eu falei lá da Sumo Salad, faliu, do restaurante faliu. Aí montei Espaço Laser, foi um negócio de muito sucesso. Tem um restaurante japonês, que é o Umi, que foi um restaurante que mesmo durante a pandemia a gente conseguiu manter ele empatado com delivery e que a gente vai fazer a reinauguração assim que a gente puder ficar aberto até as 10 da noite. Vai ser no Jardins e do lado de um restaurante chamado Pinóquio, lá no meio da Tietê. Aliás, para quem está me assistindo aqui, vão no meu restaurante também, tá bom? E aí tive o conhecimento desses negócios. Em 2015 eu fiz a pós-graduação de pós-graduação de administração em clínicas e hospitais da GV. E nesse ano eu fiz a pós-graduação junto com 2 funcionários meus, com o Fagner, que era meu financeiro na época, e com a Marina, que era minha gerente geral na época. E aí é outra coisa que eu falo com orgulho, cara, eu formei pessoas que hoje estão no mercado também. Então, você pegar a Marina Figueiredo, ela tem uma das maiores consultorias hoje na área médica. Foi minha gerente, começou lá como minha gerente. Minha gerente, logo em seguida, a Patrícia Cavalcante, tem hoje a Destaque Consultoria, uma das maiores consultorias da área médica. Então, vejam, eu tenho 9 nutrólogos, dos quais 4 continuam comigo, formados. Tenho 3 dermatologistas, que a Calu, a última, ela já era uma dermato muito conhecida, mas que a gente mais do que duplicou o faturamento dela no Espaço Volpi. E eu tenho 2 pessoas que participaram da gestão, que hoje tem algumas das nossas consultorias. E aí eu percebi que, cara, eu tenho essa coisa de formar pessoas. E o Fagner, que era meu financeiro na época, um ano depois que a gente terminou a pós-graduação, então conselho para quem está assistindo, invista na sua equipe. Mesmo que eles saiam depois, gente. Você precisa formar a equipe e parte vai sair, não tem jeito. Mas aí o Fagner, um ano depois, ele foi convidado para administrar o Hospital São Camilo. E ele quis ir para um desafio maior. Foi para o São Camilo, depois ele saiu de lá, passou por um outro local. E esse ano, eu dei uma palestra até para vocês sobre empreendedorismo. E aí eu botei uma foto, eu com a Marina e com o Fagner na pós-graduação, e depois eu mandei a foto para eles. O Fagner recebeu essa foto e me ligou: Thiago, o lugar que eu fui mais feliz na minha vida até hoje foi no Espaço Volpi. E eu falei bem assim: Fagner, você foi o melhor gerente financeiro que eu tive, volta. Ele tá comigo. Tá? Então é uma coisa muito bacana. E isso você vê que você forma pessoas, e você vê pessoas às vezes que saem da estrutura e depois voltam. A doutora Andréa Lindenberg, ela foi médica no Espaço Volpi, ela saiu da estrutura e ela voltou e falou assim: cara, eu não sabia o quanto as coisas davam certo no Espaço Volpi sem perceber. Porque às vezes o cara que é empreendedor, que é empresário, ele tem que ter isso. Muitos dos meus médicos, eles me ligam depois que eles saem e falam assim: caralho, a gente não sabia como as coisas estavam girando bem aí. Porque o meu papel é esse, é fazer o cara chegar, é fazer o cara ter cliente, é fazer o cliente dele gostar do serviço dele, é fazer o cliente dele comprar mais serviços dele, e ele nem está percebendo todas as engrenagens que estão ocorrendo por trás. Esse é um pouco do papel. E aí,
como formador de pessoas, eu percebi, preciso formar pessoas mais rápido. E foi quando a gente se aproximou para montar a pós-graduação em gestão. Muito legal. Eu quero entrar nisso daqui a pouco, a gente fala de propósito de novo, que eu gostei de um ponto que você citou. Tio, eu gosto muito de psicologia aplicada ao empreendedorismo. Você falou que nessa sua trajetória você teve momentos de fracasso, de resiliência e de coragem pelo fato de fazer all-in algumas vezes. Como que você atribui esses pontos e a importância deles aí ao empreendedorismo, à sua vida? Fracasso, resiliência e coragem do all-in. Então, eu vou retroceder na minha vida. Eu vou retroceder para um cara que eu, quando eu tava na quinta série, eu fui muito bem em alguns exames e eu consegui uma bolsa para estudar no Colégio Santo Américo. Meus pais não tinham condição de pagar o Colégio Santo Américo para mim. Eu entrei no Colégio Santo Américo e, por exemplo, na quinta série eu era o único de todos que não sabia nadar. Eu era bem gordinho e eu era o mais pobre do colégio, sem dúvida nenhuma, né? E aí, tanto teve aquela questão do bullying, porque, cara, sinceramente, para mim, eu acho que as dificuldades na vida, graças a Deus, eu reagi a elas me tornando mais forte e crescendo, tá? Não digo que não tem importância, mas eu agradeço a cada dificuldade que eu passei na vida. Eu tenho uma correntinha que eu uso aqui, por exemplo, que ela tem que ser usada assim, ó. Ela tem uma moedinha, né? Então, não sei pra qual câmera vocês querem que eu... Cadê aqui, ó? Ela tem uma espada e ela tem o olho da fortuna, porque é um pouquinho do que eu vivi na minha vida. Cara, a fortuna chega, e fortuna não tô falando só de dinheiro, tô falando de relacionamento, tô falando de vida. A fortuna chega pra mim, mas nunca a fortuna chegou sem ter uma batalha antes, sem ter um desafio antes. Muito legal. Então a espada representa a batalha e esse olho representa a fortuna. Então toda vez que eu vejo uma dificuldade, eu falo, opa, a fortuna tá chegando. Eu criei esse modelo mental pra mim. Quando as coisas começam a ficar difíceis, eu falo, caralho, tô vindo aqui uma coisa boa. A ressignificação do problema, né? E aí, exatamente, eu vou pra cima do problema. Mas aí, tive esse problema, aí comecei a tentar ir pro esporte. E comecei a lutar jiu-jitsu. E o jiu-jitsu foi uma coisa fantástica pra mim. Porque eu entrei na academia, o que o jiu-jitsu ensina? Resiliência. Cara, eu era pequenininho e gordinho, treinava numa academia que só tinha os marmanjos gigantes. Eu apanhei muito. Só que eu apanhei muito por um ano. Depois de um ano, estávamos finalizando os gigantes. Né? Então, essa questão de resiliência. Questão de fracasso. Cara, o primeiro campeonato que eu fui o campeonato na época era de faixa verde, porque eu tinha 15 anos, né? E eu cheguei, perdi a final do campeonato. Saí, joguei meu kimono no lixo, falei que nunca mais ia lutar. O professor veio, conversou comigo. Ao longo da minha carreira no jiu-jitsu, eu tive muitos fracassos, eu perdi muitas vezes. E o que eu percebi? O que é o fracasso? Fracasso é o sinal que você tem que voltar pro tatame e ralar tua cara com mais força no tatame. Ralar mais no tatame para poder ter sucesso noutra vez. E eu lutei jiu-jitsu e competi jiu-jitsu, né? Eu comecei a competir logo ali na faixa verde. Então, eu competi no jiu-jitsu durante quase 10 anos. Você competir durante 10 anos... te dá uma experiência, acho que assim, o esporte competitivo é uma coisa fantástica. Então, fracasso, resiliência e não ser afogado pelo sucesso. Porque que acontece? Eu ia lá e ganhava um campeonato. Cara, eu sou bom pra caralho. Começava a treinar um pouco menos. Começava na academia, em vez de estar treinando, eu tava paquerando as meninas da musculação. Ok, o que aconteceu no outro campeonato? Eu ia lá e tomava um pau. E o jiu-jitsu também me ensinou algo que é muito importante para hoje. Nessa época em São Paulo, eu tinha 15 anos, veja, eu tenho 41 anos, 41 hoje. Então a gente está falando de 26 anos atrás. Meu professor era carioca, tinha poucos professores de jiu-jitsu em São Paulo. Então já na faixa azul, eu já dava aula em 2 ou 3 academias em São Paulo. Então eu fazia medicina, pegava busão, ia dar aula numa academia, dava aula em outra academia e treinava. Minha vida resumia-se a estudar e a treinar jiu-jitsu, era isso. E aí, cara, eu cheguei a ter, com 18, 19 anos, né, turmas de 40 alunos. Então eu estava lá na frente de 40 alunos liderando essa turma, ensinando, dando bronca em um, e aí outro era saidinho, na hora do treino tinha que ir lá e dar um pau nele, para mostrar para ele quem mandava no tatame. Cara, isso me deu uma coisa muito boa. E aí isso eu trouxe, logo que eu me formei, que eu fui morar junto, eu cheguei num hospital chamado Hospital Portinari, que era ali no início da Anhanguera.
E os caras falaram assim, cara, se você veio, você vai ser plantonista, eu dei 3 plantões lá. O cara falou bem assim, cara, o nosso chefe aqui do hospital saiu, você é formado pela USP, a gente quer que você seja chefe do hospital. Cara, seu chefe do hospital tava tendo o quê? Liderar outros médicos, que eram os plantonistas, organizar o plantão dos caras, cuidar do pronto-socorro, cuidar da retaguarda, faltava alguém aí eu que tinha que estar lá. Se eu não tivesse tido a experiência que já me colocava, eu já me sentia confortável nessa posição. Quer dizer, eu era recém-formado, o Hospital Portinari tinha 6 meses de formado, os caras me colocaram como chefe para cuidar do hospital. E ali chefe do pronto-socorro e da retaguarda, né? E eu reportava para um cardiologista, um argentino, que era um dos donos desse hospital. Se eu não tivesse essa questão de estar tranquilo, lidando com pessoas, tinha dado errado. Mas ainda assim, apesar de saber liderar com pessoas, por exemplo, eu não sabia me comunicar bem. Hoje as pessoas às vezes falam, pô, Thiago, você faz Instagram, você faz legal. Cara, quando eu tive o Além do Peso, em 2013, o diretor um dia chegou pra mim e falou assim, Thiagão, beleza? Cara, você é um médico do caralho, você é muito bem, ainda bem que você é médico. Aí eu falei, por quê, cara? Se trabalhasse na TV, você ia morrer de fome. Eu saí de lá, no primeiro dia eu fiquei triste. No segundo dia eu me matriculei no curso de teatro para executivos da FAP. Pô, legal. Entendeu? Então, assim... Teatro para executivos da FAP. Fiz o teatro para executivos da FAP, existe até hoje. Legal. Falei, preciso melhorar mais ainda a minha comunicação. Fui fazer um curso de teatro chamado Macunaíma. Pô, que legal. Que era uma Macunaíma para iniciantes. Gostei bastante disso e acho que as pessoas precisam saber se comunicar. E aí eu ganhei de presente do Wolf Maia, ele tem aquela escola de curso de profissionalizante para atores. O curso profissionalizante, porque eu cuido dele, ele é meu paciente, ele me deu esse de presente. Eu fiz 1 ano do curso, depois de 1 ano não dava mais para conciliar com a medicina, aí na Frei Caneca, exato, no Shopping Frei Caneca. Mas é aquela questão, cara, o cara me deu o feedback, e quando eu vejo os vídeos do programa do Além do Peso, eu me vejo lá assim, o paciente não emagreceu porque ele não fez a dieta direito. Era assim. Então, eu vi realmente, existia uma deficiência, um gap ali, e eu fui buscar. E hoje eu vejo muitos médicos falando que às vezes a pessoa, mas eu não entendo de gestão, mas eu não entendo disso, daquilo. Cara, o médico, ele entende muito de estudar. O médico é um dos caras que mais senta a bunda na cadeira e estuda. Então, o médico que está nos assistindo aqui, cara, você aprende o que você quiser aprender. É só você querer. E mais do que isso, a gente vai buscar, por exemplo, o médico, ele tem uma capacidade de trabalho muito grande. Quando a gente está se desenvolvendo, né, como profissionais, todas as outras profissões, 6 horas da tarde, o dia do cara já acabou, 5 horas da tarde, o dia do cara já acabou. Administração, direito, qualquer área. Cara, o médico, quando você está lá no internato, 6 horas da tarde, você está terminando o seu dia para pagar seu plantão da noite, que no outro dia você vai voltar para passar visita na enfermaria. Então a gente tem uma capacidade de trabalho muito acima dos outros profissionais. Nós temos uma capacidade de estudo muito acima dos outros profissionais. E qual que é hoje uma das coisas mais importantes, né? Hoje eu tenho muito contato com empresários, depois a gente entra quando eu participo de grupos de relacionamento de empresários, mas o que é muito importante para você se dar bem na vida como empresário? Você tem que ser um grande tomador de decisão. E a maior parte das pessoas vai tomar decisões importantes na vida depois dos 40 anos. O cara começa lá júnior, daí ele vai, é gerente que se reporta a um diretor. O cara que é bom, cara, ele não vai assumir um cargo de diretoria antes de 40 anos. E ele vai tomar decisões que vão fazer diferença para a empresa dele. O médico tinha 23 anos, tinha 22 anos, ele estava em um pronto-socorro tomando decisão sobre a vida de uma pessoa. Então, quando você está ali jovem, já tomando decisões que são muito importantes, você aprende a tomar decisões sob pressão. Então, o que eu vejo... E daí você pega, por exemplo, fundador do Habib's, o cara era médico. Você pega o Digênio, que é fundador do Objetivo, que depois virou a Unip. O cara é médico. Você pega grandes empreendedores, o cara é médico. Então, às vezes eu falo assim, cara, faculdade de medicina, mesmo que você não exerça a medicina, a faculdade e aqueles primeiros anos de trabalho, quando você pega aqueles pronto-socorros, que você tem que lidar com coisas que são a Suzano no primeiro momento, cara, isso te dá um background muito grande. Então, a área que você quiser se dedicar, você vai se dedicar. É que o médico se dedica o dia inteiro para o atendimento clínico, que é a nossa missão, nosso grande propósito. Se ele quiser dedicar para cuidar da empresa dele meia hora, ele não vai conseguir. Entendeu? Vai dar errado. Mas não é assim, porque médico não sabe empreender, médico não sabe gerir.
Cara, o cara tá querendo fazer o que um outro profissional que teve anos de faculdade, que teve uma pós-graduação, faz em 8, 10 horas por dia e meia hora no final do dia, depois de atender 17 pacientes, conversando meia hora com a secretária. Vai dar errado? Vai dar errado. Não é porque o médico não sabe, é porque ele não tem o tempo para dedicar para isso. E aí vai para uma outra coisa que eu sempre costumo falar. Cara, se você é médico, você vai ou trabalhar junto com alguém que vai gerir sua clínica, né? Você vai trabalhar para a clínica de alguém e dá para ter um retorno financeiro muito grande fazendo isso. Ou se você quer ter sua própria clínica, não adianta você achar que você vai contratar alguém. Alguém que sabe gerir bem sua clínica vai te custar caro. E vai te custar muito caro. Você não vai querer pagar. Um bom gestor mesmo, tá? E o cara que quer ser dono do próprio negócio, ele na verdade está querendo ter outra especialidade. Então eu sou nutrólogo, não sou? Eu sou nutrólogo, estudei, fiz uma pós-graduação em nutrologia, tirei meu título de especialista em nutrologia. Ok. Quando eu resolvi, cara, quero ser empreendedor, na verdade eu não fiz isso no início, primeiro eu dei as cabeçadas, tá? Mas, bom, quero ser empreendedor. Quando que eu consegui fazer meus negócios começarem a ter sucesso? Falei, caramba, se eu quisesse ser nefrologista também, eu teria que ou fazer uma pós-graduação ou uma residência e depois prestar a prova de título de nefrologia, não era? Cara, eu tô querendo ser empresário, tô querendo ser empreendedor. Eu preciso me dedicar a estudar empreendedorismo tanto quanto eu precisaria estudar nefrologia se eu quisesse ser especialista em nefrologia. Perfeito. E aí eu fiz o curso da GV em 2015, depois disso, em 2019, eu fiz o Gestão 4.0, que aliás, para quem está me assistindo aqui, é um dos cursos que eu considero game changer na minha vida, do Thales, do Alfredo e do Bruno Adon, que se tornaram meus grandes amigos. Eu fui fazer esse curso porque o Thales já era meu paciente, ele falou, cara, você está numa pegada que você me pergunta coisas que você está querendo saber ser um bom empresário. E lembre-se sempre, não é fazer a transição de médico para empresário. O médico sempre vai ser médico. É isso que vai fazer um empresário melhor na área de saúde. Mas eu queria adquirir os conhecimentos para ser empresário. Então, se eu quiser fazer nefrologia, eu não vou fazer a transição de nutrologia para nefro. Eu vou continuar sendo nutrólogo e vou fazer nefro. Então, eu continuo sendo médico, só que eu também sou empresário. E aí eu fiz os cursos de Gestão 4.0, fiz os cursos da Startse, cursos muito bons, e aí eles me convidaram, eles selecionaram os melhores alunos do Gestão 4.0 e convidaram para formar um clube de relacionamento, que é o G4 Club, do qual eu faço parte hoje e aprendo muito com empresários de diferentes áreas do Brasil inteiro. Inclusive, para o médico, eles têm agora um curso, porque o Gestão 4.0 foi um curso para mim que serviu como a entrada na cabine de um avião. Cara, eu acho que 80% do curso eu não aproveitei. Mas eu achava que eu sabia o que era gestão, o que era empreender. Aí eu sentei na mesa com os caras que sabem e falei, caralho, eu não sei. Entendeu? É o equivalente de você pegar um advogado, botar ele no centro cirúrgico e dar um bisturi na mão dele. E, cara, a gente não sabe. Então tem muito índice, marcador, KPI, OKR, CAC, LTV, etc., que a gente não sabe o que é. Se você não sabe o que é CAC e LTV, cara, você não sabe nada de negócio. É básico, é básico. CAC e LTV é o equivalente a um médico saber auscultar um paciente. Sem CAC e LTV, você não está auscultando o coração da sua empresa. Muito legal. E aí, eles têm hoje um curso que é o Fundamentals, que tem um de liderança do Marcelo Toledo, que a gente falou hoje do podcast Os Excepcionais, e que eu gravei recentemente um podcast com ele, que, cara, é um curso de liderança fundamental. Legal. Inclusive, muito do que eu estou trazendo hoje, para a nossa pós-graduação de empreendedorismo médico, são coisas que eu aprendi na GV, são coisas que eu aprendi com o Thales Gomes, são coisas que eu aprendi com o Alfredo Soares. Eu tenho o privilégio de além de participar dos cursos deles, por eles serem meus pacientes, a gente virou amigos. Na época da pandemia, a gente chegou a passar um tempo juntos, a gente alugou uma casa, os três, em Floripa, e ficamos um tempo lá. Também, agora, no final do ano, eu estava no Tivoli com a André Lindenberg, a médica que eu falei, se tornou hoje minha namorada, minha parceira de vida, e a gente estava no Tivoli lá do Praia do Forte. Quem que estava lá com a esposa também? O Marcelo Toledo. Então, a gente passou uma semana junto, criei uma amizade. Então, hoje, muito do que eu estou trazendo é o que eu aprendi na minha vida pessoal, na minha história, é o que eu aprendi com um grande gênio do empreendedorismo, o Igor Moura, que abriu o capital da empresa dele agora por 2,5 bilhões na Bolsa, e é o que eu estou aprendendo com o Marcelo Toledo de liderança, com o Thales, com o Alfredo,
tanto do curso Gestão 4.0 e de todos os outros cursos que eles fizeram. Porque uma coisa que eu gosto de fazer é curso, meu cara. Eu gosto de fazer curso. Tem muito curso online que eu comprei e nem consegui fazer. Mas eu compro já para garantir, porque aprender, né, eu tenho aquela filosofia, life learning. Exato, eu ia te falar. Aprender para mim é um prazer. E quando eu adquiri a independência financeira, eu falei, o que eu quero fazer da vida? Eu pensei, cara, vou desacelerar. Eu falei, talvez eu vá desacelerar um pouco nos atendimentos. E desacelerei. Eu era um cara que eu trabalhava 14 horas por dia, 5 dias por semana. Hoje eu trabalho 9 horas por dia, 3 dias por semana, em atendimento. Só que eu falei assim, mas eu vou acelerar Muito legal. em formar médicos, Boa. replicar meu negócio e investir em outras áreas da saúde. Isso que eu ia perguntar, você falou de propósito um tempo atrás aqui. Cara, como definir propósito? E aí, onde entra a educação nesse seu propósito de vida daqui para frente? Só um detalhe, teve um primeiro propósito que com 10 anos Sim, ele teve, exato. e que esse propósito se perpetuou, porque não foi uma coisa de criança, quero ser médico, né? Não foi isso. É o que você falou, não, quero trazer longevidade para meus avós. Era a forma, quero inventar a forma da vida eterna para a vovó ficar sempre comigo. Era isso, era uma coisa infantil, mas sim, eu nunca assim, você queria ser médico desde criança, qual a sua vocação? Cara, eu nunca pensei em ser médico. Eu tinha mais talento para matemática, cheguei a pensar em fazer engenharia mecatrônica, na época no Bandeirantes, e eu lembro que eu fazia exatas, só que eu tinha esse sonho interno dentro de mim, cara, eu quero inventar a forma da vida eterna para minha avó, que era uma coisa que eu já sabia que não era real, tá? Mas que eu tinha feito essa promessa para ela lá quando eu tinha 10 anos. E aí, quando eu cheguei para fazer a inscrição para a FUVEST, eu falei, cara, eu vou para medicina. E foi uma coisa, então assim, cara, um mês antes eu não sabia ainda o que fazer. Então eu não tinha o sonho de me tornar médico, mas eu tinha o sonho de inventar a forma da vida eterna. Na época, por que eu estava indo para mecatrônica? Porque eu achava que isso seria mais, que eu teria que aprender Big Data, essas coisas. Eu já via questão de inteligência artificial disso, porque eu já gostava muito de futurismo, né? Então eu lia tudo na época, assim, acho que tem um cara que chama-se Ray, esqueci o sobrenome dele agora, mas é um futurista do Google. Eu já li a coisa dele antes, naquela época que quando começou a internet, quando a gente saiu da Mandic, eu era sócio da Mandic, e para os provedores. E aí eu falei, quero medicina. E aí foi também uma coisa assim, para mim eu funciono com desafio. Quero medicina, ok? Quero medicina, eu fazia exatas, e eu peguei e fui lá. Na época você tinha as opções, né? Então tinha Pinheiros, que é a USP, tinha Paulista, tinha Santa Casa. Coloquei primeira opção Pinheiros, segunda opção risquei todas. Caramba. E falei assim, se eu não passar na Pinheiros... Sem plano B. Sem plano B, Fui com all-in. All-in. Mas aí é uma coisa importante que eu acho que as pessoas precisam muito avaliar qual que é a personalidade deles. Por exemplo, existe um teste que é aplicado, que eu aplico em todos os médicos na clínica. Então, por exemplo, tem médico que tem um alto índice de empreendedorismo, tem médico que tem um baixo índice. De todos os médicos que eu apliquei, inclusive, o cara que tem o mais alto índice de empreendedorismo sou eu. E o médico que tem baixo índice de empreendedorismo, eu falo para ele, cara, se você quer abrir uma clínica, talvez dê errado, porque o cara não tem apetite para correr riscos. Então, eu tenho na minha vida algumas características que me fazem ir para empreendedorismo. Eu sou um cara que corro riscos. Tem uma brincadeira que desde a época do jiu-jitsu fazem comigo, que até hoje falam assim, eu consigo ficar confortável no desconforto, tá? Tem um amigo meu que é o Nunes, que ele treinou jiu-jitsu comigo lá atrás. Hoje em dia ele dirige um fundo de investimento que há 3 anos é um dos fundos que mais rendem na área de ações. O moleque é um gênio. E ele que fala muito essa frase, né? Então, assim, cara, o Thiago, porque eu me chamo de Bobo, meus amigos do digitais, ele fica confortável no desconforto. E às vezes ser empreendedor é isso, é você ficar confortável no desconforto. E, cara, não é todo mundo que tem isso. Então, hoje em dia, você tem tanto curso de empreendedorismo que você vende para todo mundo que todo mundo consegue ser um grande empreendedor. Cara, talvez você consiga se tornar um bom gestor para sua clínica, mas se você quer empreender, arriscar e montar algo realmente grande, cara, vê se isso não vai judiar muito da sua estrutura psicológica, porque senão não vai valer a pena. Porque daí a gente vai para um outro conhecimento que hoje nós temos em relação a pessoas que são realizadoras, que é o tal do, se você não for feliz, você não vai realizar nada. Exato. Você tem um livro que é a Felicidade, o jeito Harvard de ser feliz, que é do Shawn alguma coisa, e que em 2019, inclusive, a matéria mais assistida presencialmente em Harvard era a matéria dele, porque ele viu pelos estudos que
as pessoas acham que elas têm que ter sucesso para ser feliz. Não, é muito mais as pessoas que são felizes, ou seja, têm bons relacionamentos, estão confortáveis com o que elas fazem, a chance delas de ter sucesso é muito grande. Então, que normalmente a relação é inversa. A felicidade vem antes do sucesso. Então, às vezes não adianta alguém... Eu vejo, às vezes, pessoas falam assim, como é que você fez? Cara, tem gente que se fizer all-in na vida, o cara vai ter um desconforto e vai ser infeliz. Aí o all-in dele vai dar errado. Então, precisa ver se a pessoa tem essa questão do all-in. E cada pessoa tem que respeitar a própria história, né? Mas a gente estava conversando de manhã. A estrutura psicológica é muito diferente, né? Cada um está acostumado com um jeito de tomar porrada, um jeito de conduzir a vida. O que você fez, na realidade, é uma coragem absurda. Porque se dá um in, mas o all-in é aquilo que você falou, né? Com resiliência, sabendo que vou cair, mas vou subir, vou cair. Teve essa visão, teve esse comprometimento com você mesmo. Muito legal, né? Ti, saúde mental aí, como equilibrar a saúde mental e como equilibrar os diferentes pilares ali da vida, né? Vida pessoal amorosa, relacionamento com amigos, vida profissional, lazer, estudo, enfim. Primeiro, eu acho que assim, você não precisa estar equilibrado sempre, tá? Uma Legal. coisa que é importante é o seguinte, você tem que estar equilibrado com o seu momento. Legal. Eu tive momentos na minha vida que eu trabalhava 14 horas por dia, que a qualidade dos meus relacionamentos, amigos, era horrível, namorada terminou comigo porque eu não tinha tempo para ela, porque na época meu foco maior era trabalho. Então eu estava equilibrado com o meu momento, com as minhas motivações, com o que eu tinha. Muito legal. Então eu precisei ficar desequilibrado muito tempo para do trabalho para conseguir chegar onde eu estou, mas eu estava equilibrado com o meu momento. Sensacional. Então, o que eu acho é o seguinte, as pessoas elas querem achar a fórmula. Eu vou trabalhar 8 horas, vou ficar com a minha família 4, vou fazer 2 horas de esporte. Cara, essa fórmula pode dar certo para aquele seu momento. Você tem que estar em mutação constante. Vai ter momentos que você vai ter que trabalhar mais, vai ter momentos que você vai se dedicar mais ao lazer. Eu já tive fases da minha vida, por exemplo, quando eu tive essa depressão que eu falei que eu encontrei o propósito, cara, qual foi eu tive uma depressão, Renato, se você saber, cara, meus pacientes sabem disso. Eu cheguei a faltar 1 semana do meu consultório. Eu não conseguia levantar da cama para ir trabalhar e tava tudo dando certo, cara. E foi quando eu comecei a dar valor para ter uma depressão mais grave também, tá? Eu fui no psiquiatra, precisei de ajuda para sair dessa depressão. E depois, cara, durante, sei lá, uns 3, 4 meses, eu faltava quase que 1 vez por semana, que meus pacientes estavam loucos, eu remarcava eles. E eu tava olhando assim, eu tava jogando pelo ralo tudo que eu tinha montado. Mas eu não conseguia, porque eu tava realmente em depressão. E até quero trazer uma coisa legal para te contar. Nessa época, um cara que tinha encontrado em 1 ou 2 congressos, tinha cumprimentado, e que a gente no início da carreira tinha sido um pouco concorrente, depois ele focou em outro tipo de profissional. Um dia um personal encontrou ele na academia e falou assim, cara, sabe o Thiago Volpe, que ele atua na mesma área que eu, o cara tá faltando pra caralho, tá... E ele pensou, cara, tem alguma coisa talvez errada acontecendo. Aí esse cara pegou meu celular, me mandou uma mensagem, cara, queria saber se você tá bem, desculpa a intromissão, mas um personal me falou que você precisou desmarcar alguns pacientes, que você está faltando. Na nossa área médica a gente sofre grandes pressões, às vezes tem pressões vindo de todo lado, você está bem? Você precisa de alguma coisa? Cara, essa mensagem foi do Paulo Musi. Eu não tenho amizade, assim, não tenho amizade com o Paulo no sentido, eu nunca tive um relacionamento com ele. Eu me senti tocado, foi um colega que olhou e falou bem assim, cara, sabe que esse cara tá bem? Então, aí, Paulo Musi, te admiro muito por essa mensagem que você me mandou lá em 2017. Na verdade, ele mandou depois de uma conversa comigo, inclusive. Porque, enfim, depois a gente conta isso numa outra história, mas eu não fiquei sabendo através de você, mas fiquei sabendo através de uma gerente sua na época. E a gente teve um evento nessa época aí que você tava meio ruim e os seus médicos acabaram cobrindo você no evento. E aí, numa conversa dessa, eu sempre gosto muito de conectar as pessoas, né? Eu até comentei, falei, putz, cara, tá acontecendo isso com um cara que eu gosto, que é o Thiago. Aí ele falou, vou mandar uma mensagem, passa o telefone dele. Falei, passa. Então é uma coisa que eu acho muito importante a gente se preocupar com pessoas. Então, por exemplo, hoje, se eu vejo alguém em dificuldade, eu falo, cara, se eu puder fazer alguma coisa, porque é aquela tal da roda da fortuna, cara. Você tem, e até, eu sempre quando eu falo, eu gosto de trazer estudos, porque a minha vida eu me baseio em ciência, né? Então você tem um estudo que mostrou qual que é o tipo de pessoa que tem mais sucesso normalmente na vida. Tem um padrão de comportamento: doador, recíproco ou tomador.
E eles começaram a estudar as pessoas que têm a maior índice de sucesso entre os doadores. É aquele cara que assim, eu tô aqui, cara, se eu puder fazer alguma coisa boa pra você, eu vou fazer. E às vezes eu não vou te pedir algo em troca. Se quiser fazer alguma coisa boa pra você, eu vou fazer. Porque o recíproco, ele também devolve. Só que o recíproco nos relacionamentos, ele depende de encontrar um doador. Porque enquanto a pessoa não der nada pra ele, ele não vai doar de volta. Entendeu? Sim. Então, os doadores mais sucesso, os caras fizeram um estudo psicológico, depois eles pegaram e criaram programas de computador que interagiam, e que os programas tinham desde o doador até o recíproco, até o tomador. E aí o cara que mais tem é o cara que é doador e que, quando as pessoas não devolvem para ele, ele não se vinga, ele só se afasta. Porque com o tempo, o que uma pessoa com personalidade doadora ela está? Ela estabeleceu toda uma rede de relacionamento que ela está doando para doadores, o doador doa de volta para ela. Ela está doando para recíprocos, o recíproco doa de volta para elas. Ela doa para um tomador, não dá certo. Ela doa de novo para o tomador. O tomador não doa de volta, ela afasta do relacionamento dela. Então, com o tempo, você está naquela coisa que eu acho que é a roda da fortuna. Sim, cara. Todo mundo se ajudando, todo mundo se ajudando. Compartilhamento, acho que é uma lei universal ali do sucesso, né? Inclusive também a doação é um pilar até do networking, né, Tchê? Qual que é a função da rede de contatos no desenvolvimento pessoal e profissional aí? Cara, talvez seja uma das armas mais importantes para você ter sucesso, né? Porque o que acontece? A gente tem que ser humilde de saber que a gente não vai conseguir resolver todos os problemas que se apresentarem pra gente. Então, por exemplo, hoje eu tenho o Espaço Volpe, tem algumas outras empresas, vendi agora o Espaço Laser, mas teve várias vezes que eu tive problemas que eu não sabia resolver. Mas eu sabia para quem ligar para resolver ou para quem ligar para me conectar com a pessoa que resolvesse. E essa pessoa que eu ligava, quase sempre, ao longo dos nossos anos de relacionamento, eu tinha feito alguma coisa por ela. Entendeu? Legal. Então, aí a pessoa, porque se você assim, eu conheço todo mundo, ok. Mas liga pra pessoa, conheço o Renato, mas nunca te fiz nada, sempre te ignorei, não te cumprimentei nada. Renato, tô querendo montar um curso, você me ajuda? Cara, talvez você me ajude, né? Mas, se é aquela coisa, se a gente já tem um relacionamento, se eu já tive alguma chance de fazer alguma coisa por você, a chance de você olhar pra mim e falar assim, te olhar com carinho pro pedido desse cara vai ser muito maior. Então é isso. E uma coisa muito importante, por exemplo, cara, os meus grandes amigos hoje são pessoas que eu conheci no consultório dos negócios. Meu melhor amigo hoje, meu melhor amigo, o cara que eu mais converso hoje, é o Murilo, que é meu sócio na Espaço Laser. E, cara, networking não é você criar relações para ter vantagens profissionais. Networking é você criar amizades com pessoas que sejam interessantes, com pessoas que estejam agregando ao mundo, com pessoas que estejam fazendo algo. Porque, assim, cara, você pode fazer amizade com todo mundo, mas para mim, eu gosto muito de ter amizade com pessoas que estão acrescentando algo ao mundo, pessoas que estão fazendo diferença na vida das pessoas, porque eu faço diferença na vida das pessoas. Então, networking é criar amizades com pessoas que estão fazendo diferença pro mundo. Isso é networking para mim. Tá? Muito legal. E questão de relacionamento pessoal também, até uma coisa que eu vou voltar um pouquinho, né? Porque, cara, a gente tá falando hoje aqui, Espaço Volpe, um puta sucesso, vários dermatologistas da clínica, 9 nutrólogos já passaram por lá, dos quais 4 ainda permanecem. E, cara, vamos lá, tô investindo em várias empresas, vendi uma empresa que eu tinha 2 sócios, mas vendi ela por 60 milhões. Caralho, que vida de sucesso. Cara, você viu quando uma gerente minha falou, em 2017 eu não conseguia sair da cama. Então, as dificuldades, elas vão vir na nossa vida. Então, é muito importante. E aí, quando uma pessoa está em dificuldade, às vezes, cara, se você ajudar ela, ela nunca mais vai esquecer de você. Cara, sensacional. Entendeu? Ela nunca mais vai esquecer. Todo mundo passa por dificuldade, todo mundo um dia toma. Todo guerreiro vai tombar e tem que levantar. E às vezes é difícil levantar. Então, às vezes, aquelas pessoas que te dão um pouco de apoio quando você está no momento precisando, ela vai criar uma conexão com você muito mais forte, né? Porque, por exemplo, cara, hoje eu recebo uma mensagem de 200 médicos, pô, que legal, você isso e aquilo. Mas qual a mensagem que eu quis agradecer aqui com a gente ao vivo ali? A mensagem de um cara que, cara, eu não conheço direito o músico, eu nunca tive muito contato com ele, mas nós dois éramos médicos expoentes na nossa área, começamos lá atrás, trabalhar com medicina esportiva, ele foi mais para a área de atletas, de fisiculturistas, foi mais para a área da pessoa comum que precisa emagrecer, do empresário que quer melhorar a performance esportiva ou cognitiva.
Quem que eu tô agradecendo aqui? O cara que me mandou uma mensagem quando eu tava frágil. Isso é muito legal da parte dele, já entrando nesse assunto. O Gus sabe. Eu tive um problema pessoal também em 2016, 2017, e ele estava presente, ele viu ali o momento que eu tive esse problema, e eu nem falei nada, assim, acabei indo embora de um evento que a gente estava em Santa Catarina, voltei para São Paulo e tal. O Paulo, ele me ligou um mês, todo dia à noite, ininterruptamente. Rê, você tá bem? Como você tá? Todo dia. É surreal. Ô Ti, puta, eu queria ficar falando com você horas aqui, mas você tem consulta daqui a pouco. Vamos contar um pouquinho da pós aí, fala mais ou menos o que vai ter de conteúdo, o que você tá elaborando pra gente aí. Exatamente. Spoiler, né? A ideia da pós, cara, porque, por exemplo, eu fiz a pós da GV, né? Aí depois, hoje eu estou fazendo a pós em saúde do Einstein. Só que, cara, essa pós é voltada para o gestor de hospital, entendeu? A gente não aprende tanta coisa. Fiz um curso que é o MBA executivo do Caprone, um curso curto, que te dá algumas noções. E aí fui para Gestão 4.0, fui para coisa, eu sou um empreendedor, adquiri muito conhecimento prático. Então, é o conhecimento para aquele cara, eu quero gerir melhor minha clínica. Eu diria 3 momentos. É o cara que quer montar a própria clínica e começar a gestão da própria clínica. É o cara que já tem uma clínica que quer aumentar o faturamento ou está naquela barreira do 1 milhão, que é uma barreira difícil, que é quando sua empresa está começando a se tornar média, tá? Porque clínicas são empresas pequenas, familiares. Quando ela está começando a se tornar média, tem um faturamento maior de 1 milhão por mês, você começa a ter algumas outras dificuldades. E é o cara que já tem bastante sucesso, já passou algum tempo essa barreira do milhão, do 1,5 milhão, só que quer replicar. Por quê? Porque eu já fiz essas 3 coisas, né? Tipo, eu montei, cara, foi 2017 que eu entrei, né? Final de 2016 comecei a conversar com meus sócios. Cara, de 2017 até 2021, eu montei 15 clínicas de depilação a laser, todas, nenhuma delas a menos de 200 km de São Paulo. Então, eu sei fazer essas 3 coisas. Quero ensinar isso. Aí, por exemplo, para falar do primeiro módulo, a gente vai começar... como é que do 0 a 1, como é que o cara monta uma clínica? O que ele precisa saber de contabilidade? Quais funcionários ele tem que ter? Cada funcionário, quais funções ele tem que ter? Quais capacidades ele tem que ter? Aí vamos lá. Depois, como captar pacientes? Como é que ele faz? Quais as melhores maneiras de você captar pacientes? Porque eu já captei pacientes para mim e já captei pacientes para 9 nutrólogos e para 3 dermatos. Então eu já fiz a carteira de muita gente, aí você vai vendo que dá certo, que dá errado, você vai vendo que às vezes você... Cara, às vezes você tem aquele cara que você fala assim, puta, aquele personal tem um monte de aluno, ou aquele cabeleireiro tem um monte de cliente boa, o cara é top. Se você já chegar pedindo para ele indicar consulta, cara, todo mundo tá pedindo. Então você tem que estabelecer um relacionamento antes. Então, um pouco de como é que tem que ser as etapas da abordagem para você criar um networking que te retorne. Então você tem, e existem técnicas para isso, técnicas que são estudadas, né? Que aí por exemplo, que eu aprendo muito. O Alfredo Soares, ele fala, ele é daquele Bora Vender, que é um sócio de gestão 4.0, já vendeu uma empresa dele de marketing para um grupo estrangeiro, também teve um êxito grande na vida. Tem 2 livros, o Bora Vender e o Bora Varejo. Aí, cara, que ele fala, cara, a venda é isso, é você estabelecer contato, criar relação de confiança. Então, por exemplo, para o médico, ele não só tem que fazer isso para os pacientes, né? Que hoje, acho que grandes médicos já sabem disso, o cara começa a seguir ele no Instagram, ele vai aquecendo o paciente, vai aquecendo o nível. Mas muito mais importante, o médico precisa de uma rede de indicadores para ele. Então ele precisa saber quais os passos que ele vai ter para montar essa rede de indicadores, que é captação de pacientes. E aí vamos lá, fidelização de pacientes. E a gente volta para aquela coisa, tudo que você não mede, você não controla. Se você nunca subir na balança na sua vida, às vezes seu peso vai ser mais fácil de descontrolar. Quem está emagrecendo tem resultado melhor se estivesse pesando. Então, assim, o médico tem e faz de maneira recorrente as taxas de retenção dos pacientes dele, ele sabe qual que é a curva de retenção dele. Hoje, nós já sabemos que em qualquer tipo de negócio, retenção é mais importante do que achar pacientes novos. Então, você vai lá no Gestão 4.0, o Bruno Nardon, que é um engenheiro fantástico, foi da Canui, foi fundador no Brasil do RAP. Cara, o RAP, você vê o tamanho dele, e fundador do Gestão 4.0. Eu me lembro dele ensinando as curvas de gestão todas, não entendi nada no curso. Aí eu lembro que eu tive a oportunidade de almoçar com ele no outro dia, cara, é até uma coisa muito legal. Ele almoçou, aí ele falou, eu perguntei alguma coisa, ele falou assim, cara, você não entendeu direito minha aula, né? Cara, ele saiu comigo do almoço, ele foi pra minha clínica, ele baixou
o Excel do meu programa de pacientes. Ele falou assim, cara, você precisa limpar seus dados, fazer isso e aquilo. Ele gastou umas 4 horas comigo lá sem cobrar nada. E ele me ensinou as curvas de retenção, como fazia, como não fazer. Então você tem que ter curva de retenção, que isso é fidelização de paciente. Vamos lá, putz, quero adquirir um novo paciente, eu quero ter novos pacientes, eu vou fazer um evento em tal lugar. Ok, então você vai ter que descobrir o CAC, custo de aquisição do seu cliente. Se você não souber qual que é seu LTV, que é o quanto que esse cliente vai gastar, você tem que definir um período que ele vai estar com você na clínica média e quanto que ele vai gastar nesse período, e não só o quanto que ele vai gastar, porque o que ele gasta não é tudo seu. Tem que ver qual que é a margem de contribuição desse cliente, qual que é o lucro desse cliente. Então isso é o LTV. Se você não souber explicar que é LTV, você vai estar dando um monte de tiro a esmo. Agora, se você souber o custo de aquisição de cliente, o LTV, você vai dizer, putz, esse tipo de evento, se eu investir R$10, vai voltar para mim 100 ao longo dos próximos 2 anos. Cara, vou investir muito nesse evento. Esse evento aqui, se eu investir R$10, cara, só volta 5 nos próximos 10 anos. Não vale a pena. A taxa de payback é muito alta, né? E aí depois você vai avançar. Você vai começar a saber qual que é o seu CAC e LTV por grupo e por evento. Então você vai saber que, cara, se eu de repente estiver dando uma palestra em um salão de cabeleireiro, eu vou ter tal CAC, vou ter tal LTV, porque a palestra tem um custo, é um paciente que você está deixando de atender. Se eu estiver entrando em um grupo de relacionamento para bebedor de vinho, eu estou dedicando meu tempo, tá? É muito fácil quando a pessoa ela faz só as coisas que ela quer, mas às vezes a gente tem que tentar aprender a gostar de coisas que vão nos trazer relacionamento. Mas daí você está investindo um tempo. Ok, esse grupo de vinho, qual que é o CAC, qual que é o LTV dele? Aí a pessoa vai falar, vamos dizer que o cara é um dermato. Putz, se eu trabalhar com laser, vai vir determinado tipo de paciente. Para mim, conseguir fazer esse paciente trazer na clínica, ele tem um custo de aquisição do cliente e ele vai gastar tanto na clínica. Se eu faço mais botox, eu faço patologia. No caso do nutrólogo, tá? No caso do nutrólogo, cara, eu trabalho mais com emagrecimento, eu trabalho mais com hipertrofia, eu trabalho mais com longevidade, eu trabalho mais com melhora de libido. Cada grupo você consegue ter um CAC e um LTV. Quanto custa para você colocar um paciente que quer emagrecer dentro da tua clínica, tá? Porque, assim, ok, você vai ter que pensar quanto custa as principais palavras que vão fazer alguém te achar no Google, quanto custa para você impulsionar um post no Facebook, tá? Porque para quem está nos ouvindo, assim, puta, Facebook não usa mais, mas todo o Instagram é feito pelo Facebook. Então, você tem que saber muito de Facebook se você quiser ter uma presença em mídia digital. Então, isso, cara, são coisas que, além de eu ter aprendido ao longo da minha vida, no meu core business, que é o Espaço Volpe, e nos outros negócios, eu me relacionei com muita gente que entende disso. Então, cada módulo eu vou trazer alguém que vai falar um pouco sobre a área na qual a pessoa é boa. E aí, aquela questão que eu falo da declaração de intenção. Qual que é a minha principal intenção? Obviamente, eu vou ser remunerado por esse curso, tá? Mas a minha principal intenção com esse curso, eu quero formar os médicos que vão ser meus sócios no projeto que eu tenho de crescimento do Espaço Volpe. Que, inclusive, dando um spoiler, não vai chamar Espaço Volpe, vai mudar de nome ao longo do próximo ano, tá? Então, a Após é isso. A Após nasceu da minha necessidade de formar os caras que vão ser meus sócios no crescimento do Espaço Volpe. Sensacional. Gu, algum comentário final aí? Só para finalizar, a gente falou bastante de empreendedorismo, eu vou botar só um assunto médico lá, que foi start da nossa conversa. Você não achou a fórmula lá, né, para os seus avós, mas se você, hoje, né, 2021 para 2022 já indo, se você pudesse trazer algumas dicas de longevidade, né, e a longevidade tem até a ver com que, por exemplo, hoje você é um cara jovem, já com sucesso, e tem pelo menos mais 50, 60 anos de vida se bobear, 70 até, por que não? Meu foco é viver 180 anos. 180 anos, é isso. Então, você não tá certo, você viveu pouquíssimo ainda. Pensando nisso, o que nós temos hoje de longevidade? Qual que é o que é ciência ou não ciência, enfim. O que é o anti-age, né? O anti-envelhecimento, já que não pode anti-age, a longevidade das pessoas. Então, primeiro, a gente tem que falar, nesse estudo do envelhecimento e da longevidade, em 3 principais pontos, tá? A primeira ponte é do estilo de vida. O que é? São o que a gente tem de conhecimento atual, que se você viver sua vida mal, você vai viver 60, 65 anos, tá? Tudo depende de genética, obviamente, mas estou
tô falando valores aleatórios, tá? Generalizando. Não tô me baseando em tudo. Mas, cara, se você nasceu e tem uma genética para morrer com 70 anos, se você tiver um bom estilo de vida, você vai conseguir jogar essa morte para 90 anos, tá? Se você jogar essa morte para 90 anos, você ganhou 20 anos que a tecnologia hoje está se desenvolvendo em uma velocidade que a medicina provavelmente vai conseguir, ou até você atingir os 70, ou nesses 20 anos extras que você ganha com um bom estilo de vida, trazer alguma revolução da biotecnologia que vai conseguir mudar alguma coisa molecular dentro aí de você, que vai fazer você talvez ganhar mais 30, 40 anos. Então você viveria 70, através da primeira ponte do estilo de vida e dos medicamentos hoje, por exemplo, uma metformina que controla a resistência à insulina, está na primeira ponte. Essas coisas básicas é o que a gente tem de estilo de vida e da medicina tradicional. Você vai para 90. Chegou em 90, você vai ter contato com os avanços que a medicina vai ter na biotecnologia. Isso vai te jogar para 120, tá? Te jogando para 120, você vai ter contato com a terceira onda, ou com a terceira ponte, que é a ponte da nanotecnologia e da inteligência artificial. Aí você vai ter, por exemplo, robozinhos dentro de você que vão ter a função das células que você não tem. Seus neurônios, a parte do seu cérebro que talvez não estiver lembrando de alguma coisa, você vai ter neurônios robóticos que vão lembrar daquilo que aquele neurônio não está lembrando mais. Então, primeira ponte, estilo de vida e medicina tradicional. Segunda ponte, biotecnologia. Na primeira ponte, estilo de vida, quais são as coisas mais importantes? Comer bem, tá? Primeiro, comer comida não inflamatória, comer comida de verdade. Não exagerar em carboidratos e refinados principalmente. Não ser aquele comedor de bacon também. Bacon in natura até talvez sim, mas de proteínas de carne neutralizadas. Tem muitos estudos hoje mostrando que se você aumentar a proporção da proteína vegetal em relação à proteína animal, você vai viver um pouco mais. E lembra, cara, eu sou um grande carnívoro, não acho que as pessoas têm que cortar a carne vermelha, mas tem que aumentar, a gente come muita proteína animal e pouca proteína vegetal. Mas então, a alimentação, fazer atividade física, tá? Gerenciar o estresse, que aí entra dormir bem, aí entra questão do estresse do dia a dia, e relacionamentos, tá? Ter bons relacionamentos. Veja que eu não estou falando aqui não fumar, não ser obeso, isso é óbvio, tá? Alimentação, atividade física, gerenciamento de estresse e qualidade de relacionamentos. E uma coisa até que me vem agora, tá? Que a gente conversou bastante, cara, propósito talvez seja uma coisa que te ajude a ter missão para a vida. Mas bom, propósito é algo que eu estou colocando agora, que a gente tem bem fundamentado, são esses 4. Vamos para a segunda questão, a biotecnologia. O que eu acho que vai ser a segunda ponte? Primeiro, a medicina personalizada. Não só baseada no estudo genético, que eu acho que o estudo genético tem uma importância menor, por exemplo, do estudo do tipo de bactéria que você tem no seu intestino. Mas, por exemplo, uma realidade atual já no espaço open, eu consigo fazer exames genéticos, consigo descobrir qual tipo de bactéria no seu intestino, consigo medir qual é o tamanho do seu telômero para saber a sua idade biológica. Então, a medicina personalizada, baseada nos avanços que estão existindo de genoma, de tudo isso, e o que eu acho que vai ser um grande avanço da biotecnologia é você poder editar o seu DNA, assim como você faz com o programa. O programa, se você roda ele e der errado, um programa de informática, você vai lá no código do programa e você muda. Quando você conseguir ir lá no seu código genético e mudar, você vai conseguir curar várias coisas. Aí vão falar assim, mas isso aí é futurista. Essa técnica já existe. Essa técnica chama-se CRISPR-Cas9. Quem está nos assistindo aqui, coloca CRISPR-Cas9 no Google Scholar e vai ver os artigos, vai ver que, se não me engano, foi 2020 mesmo, ou 2020 ou 2017, não lembro agora, mas acho que foi 2020. Foi o prêmio Nobel, a técnica CRISPR-Cas9, que é a técnica de edição de DNA. Então isso eu acho que vai ser a principal coisa da segunda ponte, da ponte da biotecnologia. Vamos para a terceira ponte, nanotecnologia e inteligência artificial. Isso, qualquer coisa que eu achar, eu vou estar chutando, porque é uma ponte longínqua, tá? Aí tem a ver com o livro que você estava lendo, eu também li esse livro aí, do cara do Google lá, aquele... Com futurista, exatamente. Eles têm vários livros. Não tão futurista, né? Talvez... futurista a gente está falando de 30, 50 anos, né? E para quem quiser saber um pouquinho de como é que vão ser os próximos 100 anos da humanidade, leu o livro do Yari Nuval, o mesmo que escreveu Homo Sapiens, que é muito famoso, escreveu um livro chamado Homo Deus, que ele imagina como é que vão ser os próximos 100 anos. O primeiro capítulo, para mim, cara, foi assim, foi ressignificante mesmo, tá? E se a pessoa ler, ela vai ver que o primeiro capítulo tem um pouco a ver
que o meu propósito era muito ajudar as pessoas, era isso aí. Quando eu li o primeiro capítulo, eu mudei um pouquinho da questão do meu propósito e do objetivo, né? Porque, para dar um spoiler, fala que as pessoas hoje estão procurando viver mais, ninguém mais quer morrer. Elas estão procurando ser felizes, porque a gente avançou muito, tem muita depressão ainda, e elas querem ter superpoderes. E o que é superpoderes? Cada um quer saber fazer alguma coisa melhor do que os pares. Então tem gente que quer produzir mais, performance cognitiva. Tem aquele cara que quer ter o abdômen no tanquinho. O que ele quer ter? Ele quer ter um superpoder em relação a quem está do lado dele. Ele quer tirar a camisa, ele quer ser mais bonito. Aí tem outro cara que ele quer correr mais rápido. Então hoje a gente quer não morrer, ser feliz e ter superpoderes. Muito legal. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Obrigado. Dá pra ficar mais... Daria para ficar horas, o Thiago tá com horário, mas eu vou já te convidar para outros. A gente faz alguns específicos de medicina e alguns específicos de áreas que a gente vai tratar na pós. Acho que seria legal também a gente remarcar. Eu queria só deixar como mensagem final, acho que eu até já comentei isso com você, mas a curva de evolução que eu percebi em você como pessoa e como profissional. 2015 foi nosso primeiro contato, você fez um evento nosso com... tinha o Rodolfo Pérez e tinha o Hugo Comparoto, que é um Nutri de Ribeirão Preto. E falando aqui na sua cara, eu achei a sua apresentação média fraca, assim, média baixa, assim. E aí eu falei, mas não sei, simpatizei, mas achei a apresentação ruim. 2016, você participou com a gente de um evento que foi com o Vitor Sorrentino, Roberto Franco de Amaral, que é o médico de Campinas, e com o Felipe Pedrinola, aqui de São Paulo. Eu já achei médio bom. Falei, pô, caramba, melhorou muito. 2017, teve problema pessoal, não apareceu no evento. Mas a clínica toda apareceu. A Paula deu uma aula legal, o Cauê, acho que o Gabriel também foi, enfim. E aí, recentemente, a gente voltou a ter contato. E, cara, eu vejo outra pessoa, assim, tanto em pessoal, tá feliz. Até agradecer a Andréia, não sei se ela tem participação nisso. Mas aparentemente está realizado também com vida profissional. E raciocínio rápido, patrimônio intelectual alto. Enfim, hoje eu chamo algumas pessoas aqui de primeira divisão, que a gente fala aqui, né? Você hoje é a primeira divisão, é um cara que eu considero fora de série e tem resultado aí em vários aspectos da vida. Então queria deixar isso com você e te agradecer pela presença aí. Obrigado pelo convite. Sensacional. Obrigado, gente. Valeu, galera. Valeu. Valeu.